Eu gostaria de começar o nosso programa hoje pedindo à doutora Maria da Conceição que pudesse definir para a gente medo do ponto de vista clínico, né? Medo seria um sentimento, o que é o medo? A senhora teria uma definição para a gente? Sim, o medo ele é um sentimento acompanhado por sensações corpóreas, né? Ele é provocado geralmente por situações de exposição, onde nós nos colocamos em alguma situação de risco e de perigo, né? Um pouco antes de entrar, eu estava comentando com o pastor o lado saudável do medo, né? Que a gente deve entender também, porque geralmente tem medo tem um lado bom, então? Tem, né? Eu até comentei com ele, falei que o nosso Deus é bom, né? Se não fosse o medo, né? Provavelmente nós não estaríamos aqui hoje, né? Nós seríamos uma raça extinta. Porque o medo ele tem esse lado saudável de prudência, né? Defesa, né? De defesa, né? De nos colocar frente a uma situação que a gente vai escolher ali, uma estratégia se a gente de enfrentamento ou não, né? Inclusive a fuga é uma estratégia também, né? Dependendo da situação que a gente está. Igual a gente estava conversando, a questão da pessoa que ela sabe nadar. Geralmente ela não tem medo. A pessoa que não sabe nadar, ela tem medo. Por quê? Porque ela tem medo de se afogar. Então, nesse sentido, é um medo saudável e é um medo comum, natural. Mas tem outros tipos de medos também. Aquele medo, como por exemplo, existem pessoas que o medo está tão ligado assim à questão psicológica também, que a pessoa tem medo até mesmo de ser feliz, né? De tomar decisões que vai trazer benefícios para a pessoa. E muitas das vezes a pessoa não toma determinadas decisões por medo de ser feliz. Às vezes a pessoa, um exemplo, ela quer fazer uma faculdade e às vezes ela tem medo, mas se eu não passar, e se eu não conseguir, é um medo de poder, vamos dizer assim, desenvolver até mesmo o potencial que a pessoa tem. E existem muitas pessoas com grande potencial, mas o medo, nesse sentido, acaba sendo prejudicial para essa pessoa, entendeu? Nesse sentido aí, nós colocamos, a gente usa muita palavra de autossabotagem, né? Exato. Mas esse medo aí é aquele medo um pouco trazido com traços de ansiedade também, né? Porque quando eu falo se ou será, aí eu já estou indo um pouco para frente, né? Então não é um medo de enfrentamento de uma situação real, né? Mas um medo já carregado um pouco de ansiedade também. Então o medo, quando ele não tem interferências, vamos dizer assim, externas a ele é positivo. Ele é quando saudável. Ele tem interferências, ele não é positivo. O medo saudável é o quê? É um sinalizador de perigo, né? Exato. E nesse momento eu me coloco numa situação de prudência. Então esse é um saudável. O cara chega na beirada do prédio e fala, eu vou afastar porque senão eu caio lá embaixo, ele fica com medo de cair, então ele se protege. O pastor pode falar um pouquinho de situações, né, de prudência, por exemplo, local que eu vou estar à noite, né? Eu ia perguntar para ele, exatamente para o Tenente Coronel Vladimir, se você concorda com essa definição de medo e se você consegue, por exemplo, na sua profissão, né? Você já é policial há quantos anos? Há 28 anos. 28 anos e certamente já lidou com medo muitas vezes. Não só o seu medo, mas o medo de outras pessoas, né? Aliás, no segundo bloco nós temos uma imagem que foi coletada na internet de uma operação que foi comandada pelo Tenente Coronel Vladimir há poucos dias atrás, né? Nós vamos falar no segundo bloco a respeito disso, mas eu queria que você falasse um pouco da perspectiva do profissional que lida com a segurança, não é? Até onde esse medo, você enquanto profissional consegue definir esse medo, que tipo de medo está acontecendo ali naquela situação, partindo do princípio do que está sendo dito aqui, né? E o que é saudável na sua profissão, enquanto alguém que trabalha com a proteção das pessoas? Pastor Jean, gostei da questão aqui do conceito, e nós como policiais militares, ao tempo todo lidamos com risco. Nós trabalhamos muito com a questão do medo saudável, o medo positivo, porque nos leva a uma prudência, nos leva a uma estratégia, nos leva a um cuidado e nos leva também a ter uma técnica, uma tática de atuação. Mas é bom deixar claro que o medo está presente, a questão da imprevisibilidade, da gente não conseguir definir o que vai acontecer, porque nós vamos lidar com seres humanos, vamos lidar com pessoas,
principalmente o GAT no que diz respeito às ocorrências de alta complexidade, ocorrência... Só um parênteses, para quem não sabe, o GAT é uma polícia especial, é um esquadrão especial, né, da Polícia Militar. É um grupamento de ações táticas especiais da Polícia Militar. Ou seja, o GAT é aquele que descasca o último abacaxi, vamos dizer assim, né? É aquelas ocorrências mais complicadas, ocorrência com refém, ocorrência com artefato explosivo. Então, é nesse lugar, é nesse momento que nós temos que ter essa estratégia, esse cuidado, e ele é em decorrência, assim, de um medo, de um cuidado que nos leva a ter um procedimento mais adequado de atuação. Então, o medo, ele está presente, mas ele também nos leva a este lugar de uma resolução aceitável para aquela ocorrência. Então, por exemplo, lá no trabalho de vocês já tem isso em mente, que o medo ele pode ser favorável, pode ser um auxiliador do profissional, e vocês trabalham com isso, vocês desenvolvem essas técnicas usando essa ideia do medo como proteção e usando também a ideia do medo como algo a favor de vocês quando vocês estão enfrentando situações e vocês percebem que o indivíduo que está enfrentando vocês nesse enfrentamento ali, vocês sentem, existem técnicas que dá para perceber, como é que é isso? Nós temos hoje na unidade um tenente que é psicólogo, é ele que nos ajuda essa questão da saúde mental e lidar com essa imprevisibilidade, lidar com essa sensação, com esse sentimento, ele nos ajuda. Mas todo o término de ocorrência, nós fazemos uma análise pós-empenho. Nós, então, nos assentamos e conversamos sobre os aspectos que foram positivos daquela ocorrência, mas também os aspectos a melhorar. Diante disso, nós transformamos esse resultado em procedimento, em conduta. Então, esse procedimento, esse novo procedimento, ele realmente vai nos ajudar a lidar com o medo futuro, vai nos preparar para lidar e amenizar um pouco o medo em uma próxima ocorrência, em uma próxima atuação. Bacana. Então, há toda essa construção de uma técnica, de uma tecnologia, de uma tática, mas há também uma desconstrução desse medo não saudável. Esse medo que leva a essa ansiedade muito grande, porque as nossas ocorrências, os nossos empenhos duram de 2 horas a 5 horas, a 7 horas, a 12 horas. Essas foram 13 horas de empenho. Então, o que a doutora coloca aqui é uma questão interessante, porque é um momento de muito estresse, é um momento de muitas incertezas. E o ser humano é muito complexo, né, doutora? E o que incomoda, na verdade, pastor, não é o sentimento, mas as sensações. Né? Exatamente. Tanto é que quando se trata o medo, trata das sensações. As sensações corpóreas é que incomodam. A taquicardia, né? A sudorese, os tremores. Né? E agora é interessante que é exatamente essas sensações que te preparam para o enfrentamento. Né? Se as pessoas entendessem isso, elas lidariam melhor com isso. Né? Por exemplo, nós aqui numa situação de exposição, todos nós estamos com medo. Né? Medo estamos de quem? Estou com medo de Valdo ali? Filma de Valdo ali, gente. Filma ali. Nós estamos num programa ao vivo. Querida filmar. Olha de quem que nós estamos com medo, gente. Olha. Estão com medo desse moço que está rodando com essa câmera ali. Olha, vê se tem cabimento. Mostra o você de volta. Então, como nós estamos ao vivo, né? Aquele receio de não errar, né? De não comprometer o programa. Todos nós estamos... Quem que não está com taquicardia aqui agora? Eu duvido que não tenha alguém. A pressão subiu. A pressão sobe, né? Mas exatamente para que a gente possa enfrentar. Né? O corpo prepara para um enfrentamento ou uma fuga. Eu queria trazer aqui uma questão bíblica também. Nós conhecemos Jó. Jó, a Bíblia se refere a ele como um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas alguns detalhes passam desapercebidos, como por exemplo lá no capítulo 3, versículo 25, fala: aquilo que eu temia me veio. Então, assim, uma passagem, é uma palavra muito forte. Aliás, as pessoas interpretam o livro de Jó de maneira errônea, achando que Deus foi... Desculpa, gente, eu joguei água no computador aqui, viu? Chame o técnico rapidamente que o copo deitou em cima do computador.
As pessoas acham que Deus foi ruim com Jó, né? E é essa passagem a chave para você interpretar, porque Jó teve medo. Ele teve muito medo. Quando a Bíblia fala que nós não devemos ter medo, né? Deus diz que nós não devemos ter medo, mas não esse medo saudável, né? É o medo que te paralisa, né? É o medo que te impede de avançar. E um detalhe muito interessante eu queria também enfatizar é o seguinte, porque nós, seres humanos, somos assim. Quando as coisas estão dando muito certo pra gente, a gente começa a ficar com medo. Opa, peraí, tá tudo dando muito certo, tá bom demais. Aí a pessoa começa a ter medo de alguma coisa dar errado. E foi exatamente o que aconteceu com Jó, porque ele era um homem rico, que tinha bens, uma família maravilhosa, e ele começou a suspeitar, peraí, nada de ruim, de mal acontece comigo. Então ele começou a se sacrificar, levar sacrifícios a Deus por causa da sua família, e meditando assim, vai ver que os meus filhos têm blasfemado de Deus? Então já vou me sacrificar aqui para eles aqui para poder antes que acontecesse. Ele então, foi ansioso. Ele foi ansioso. E outra coisa, essa ansiedade, ela não vem só com sentimento, ela vem também com imagens na nossa mente. O medo, ele vem como uma imagem do mal, das coisas ruins. Por exemplo, às vezes a pessoa tem tanto medo de atravessar a rua que ela já imagina atravessar e um carro pegar ela. Então é uma coisa muito interessante essa questão dos pensamentos já entra na fobia, né? E na síndrome do pânico, né? Inicia-se exatamente com os pensamentos. E é interessante notar que a palavra de Deus fala que da parte de Deus ele só tem pensamentos de paz para nós. Exatamente. Né? Os pensamentos perturbadores não vêm do trono. Então já é até uma questão espiritual também, né? Sim. Da gente vigiar. No lado espiritual, o medo ele tem que ser vencido, ele tem que ser enfrentado, ele deve ser realmente, a gente deve ter uma postura bem adequada de firmeza, por pior que seja a situação, para enfrentar esse medo.